STJ 25 anos desta semana começa agora com uma pergunta. O que significa para você ter uma casa? Um bem valioso não só pelo dinheiro, mas pelo lado sentimental. E quem consegue realizar esse sonho tem que ficar de olho nas promessas. Vários casos já vieram parar no STJ por causa de problemas em contratos, dívidas da construtora. O programa desta semana mostra algumas decisões já tomadas aqui no tribunal relacionadas ao assunto. Afinal, o que pode se fazer para ter segurança numa compra tão importante? Você vai saber agora. O STJ 25 anos está no ar. Um imóvel é um bem que se torna mais do que a segurança da casa própria. É uma forma de saber que os filhos vão ter um lugar para viver no futuro. Por isso, quando existe um problema com o imóvel, vem aquela aflição. Algumas vezes o mutuário não pode fazer nada, apenas esperar mesmo uma decisão da justiça. É muito mais do que ter. Segurança, sabe? Significa que você pode deitar sua cabeça no travesseiro e dormir descansada, porque aquele imóvel é seu, é do seu filho. 75 metros quadrados. E em cada cantinho, Helenita depositou uma fortuna, muito mais do que R$237 mil. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, meu marido também, para dar alguma coisa para os filhos, para deixar uma segurança. A aposentada pagou esse sonho à vista. Tem vários documentos, menos a escritura, que a construtora prometeu para depois. Nunca foi entregue. Dá vontade de chorar, realmente. Eu chego até a engasgar quando eu falo, sabe? Por mais que eu tenha me preparado para falar com você, mas, assim, sabe, é uma situação muito difícil. E aí veio a surpresa. O banco que financiou a obra quer o imóvel. A construtora não pagou o empréstimo. Nós recebemos uma notificação do banco dizendo que iriam consolidar a propriedade do imóvel porque havia uma alienação fiduciária em cima, que a construtora havia pego um empréstimo e o banco estaria cobrando esse dinheiro e a construtora não havia pago, então eles iriam tomar os imóveis. Outros 48 apartamentos também foram dados como garantia na transação. Muitas vezes a promessa cumprida pode ser a conclusão das obras, mas para uma construção ser dada como encerrada mesmo, não é tão simples assim. Antes de enxergar esse desejo com tanto encantamento, lembre-se, a casa pode ser feita de papel. Contrato, escritura. Sabe o que esse documento traduz? A partir do momento que o consumidor obtém a escritura do imóvel em seu nome, significa naquele momento que ele é o legítimo proprietário daquele imóvel. E isso, com certeza, é essencial para qualquer negócio jurídico envolvendo bens imóveis. Um apartamento como esse, numa região valorizada da cidade, custa em média R$1 milhão. São 107 metros quadrados. 3 quartos, sala, cozinha, área de serviço, 2 banheiros. Imagine então que esse apartamento aqui é seu e que depois de pagar 22 parcelas, ele não pode ser registrado no seu nome. No Rio Grande do Sul, o mutuário descobriu, depois de quase 2 anos quitando o apartamento, que as dívidas fiscais e trabalhistas da construtora impediam a regularização da escritura. E ele entrou na justiça contra o banco, que intermediou o financiamento. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que a instituição financeira tinha sim a obrigação de verificar a regularidade da construtora. E quando o caso chegou ao STJ, os ministros decidiram o seguinte, que o banco tinha que devolver o dinheiro já pago pelo cliente e o contrato também foi encerrado. Este advogado explica que não há como manter o acordo formal que foi descumprido por uma das partes. No caso, a instituição financeira. Se a construtora tem um contrato de financiamento com a instituição financeira referente ao imóvel principal, ao terreno em que foi construído o imóvel, e existe qualquer tipo de problema com relação a esse contrato, o consumidor ele não pode sofrer as consequências. Então, é um problema que tem que ser resolvido entre a instituição financeira e a construtora incorporadora que adquiriu o imóvel principal. Então, cuidado, porque quando o corretor pede uma visitinha, pode estar prestes a fechar um negócio que envolve vínculo jurídico, compromisso e risco.
E como gestora do sistema financeiro de habitação, o banco não pode deixar as obrigações nas costas do cliente. Olha, na prática, a instituição financeira que financia aquele imóvel, ela é obrigada a verificar a condição documental daquele imóvel para que posteriormente ela venha financiá-lo ao consumidor e para que o consumidor possa escriturar esse imóvel. Então, cabe à instituição financeira analisar se a documentação, se as condições da empresa, as condições do imóvel, se eles estão todos corretos para que no final o consumidor possa ser realmente o dono daquele imóvel que ele está adquirindo. Parece até casinha de boneca. Linhas exatas, milimetricamente pensadas. Mas traços não separam quarto e sala. Entre os cômodos existe parede de verdade. No mundo real, é uma luta não ser engolido pelo mercado imobiliário. E pode apostar, ele pode ser bem traiçoeiro quando quer. Eu comprei, paguei, não vou sair daqui de dentro, porque esse imóvel é nosso. Isso aqui é o futuro do meu filho, que na época ainda era de menor, hoje ele já tem 18 anos, mas isso aqui é o futuro dele, é onde ele vai morar. Então, eu não vou sair daqui de dentro. Daqui a pouco vamos mostrar que comprar um imóvel tanto pode dar certo quanto pode virar um problema. Voltamos já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Basta pensar em comprar que a gente já fica entusiasmado. E isso pensando em qualquer produto. Mas se estamos falando de uma casa, a empolgação se torna maior. A satisfação é enorme, mas é preciso tomar um certo cuidado com aquelas letrinhas do contrato que acabam ficando ainda menores, diante da felicidade de ser o dono da própria casa. Até o cachorrinho tá sorridente. A felicidade. Essa alegria teve um preço, mais de R$100 mil. Nada que supere essa liberdade de brincar com os bichinhos no próprio quintal. O condomínio é todo bonito e organizado. Parece até aquelas casinhas de desenho animado. Essa aqui é a casa do Guilherme, número 18, uma residência de 2 andares, que ele comprou mais ou menos, né, Guilherme, 1 ano e meio, mas foram 5 anos na lista de um programa habitacional para conseguir a casa num valor melhor, né? Exato. Vamos entrar aqui na casa? Vamos. Vamos entrar aqui na casa para mostrar mais ou menos como é que é o tamanho, né, Guilherme? Quantos metros quadrados, mais ou menos? Entre 60 e 70 de área coberta, mas tem ainda um quintal, né, e uma área na frente com as vagas. E tem um condomínio fechado também, que é super Que é útil. um benefício, né, hoje em dia, né? Com quadra de esporte, churrasqueira, nesse projeto do Jardins Mangueiral, né? Uhum. Aqui, por exemplo, temos uma sala que é praticamente junta com a sala de jantar, que seria a sala, Isso. né, de jantar. Aqui A cozinha. a gente tem a cozinha, que é de um tamanho É. bom, né? Ainda mais pra você que tá morando sozinho. Às vezes o Exato. seu pai, no máximo, vem pra cá. Sim. E lá fora tem 2 cachorrinhos num quintal, que é Exato. um quintal pequeno, mas que dá pra aproveitar um bocado, sim. né? A casa é confortável. Ela não é gigante, né? Mas ela é prática pra mim, assim. Acho que pra um casal com filhos, né? Pretendo formar família. Então, acho que tudo tá bem tranquilo pra morar. Principalmente saindo do aluguel, que foi o maior benefício, assim, né? Tá E- pagando prestação de uma casa minha. Benefício maior também é o preço, né? Exato, porque o benefício de estar com subsídios do governo, né, já ajuda bastante e principalmente ajuda no crédito, porque na iniciativa privada, sem essa parceria,
é difícil conseguir crédito, né? Conseguir pegar uma prestação mais baixa, uma entrada mais baixa, e com esse programa consegue-se isso. Você pagou quanto nessa casa? Ainda tá financiado, né? Tive uma entrada de uns 30%, uns 40 mil até agora pagos, mas dá falta muito, algumas 30 anos, assim, de prestação, né? Para pegar a prestação mais baixa. Varia de pessoa, o que ela pode dar de entrada, o que ela pode conseguir de prestação em cima da renda. No total tá saindo quanto? Em cima da renda é tudo. 135 mil é o valor da casa. Eu consegui um subsídio do governo federal em torno de 20 mil de subsídio do Minha Casa Minha Vida. Então, para mim, foi um grande alívio para comprar a casa. O programa de habitação do governo federal facilita a compra da casa própria, com financiamento feito pelo Fundo de Arrendamento Residencial, em parceria com órgãos estaduais e municipais. Mas o candidato tem que se encaixar em alguns critérios. Por exemplo, para participar, é necessária uma renda familiar bruta que vai de R$ 1.600 a R$ 5.000. Não pode ter casa própria ou financiamento. Também não é aceito o candidato beneficiado anteriormente em programas de habitação social do governo. O CPF deve estar regularizado na Receita Federal. Essas são algumas das regras. O imóvel fica mais barato mesmo. Grande tem que ser a paciência. Como é um programa habitacional, existe uma regra de que você não pode comercializar, vender, alugar, enfim. O intuito do programa habitacional é a pessoa morar mesmo aqui na residência. É para quem precisa de teto, né? Sair do aluguel. É isso o programa. Então, para isso, atende bem. Agora, o Guilherme teve que fazer alguma coisa. Sim, o piso, né, Guilherme? Eu teve que colocar. Esse piso. E o piso é um gasto inicial que todo mundo aqui tem, porque só vem piso nas áreas molhadas, né? Cozinha e banheiro. E na sala, nos quartos, eu tive que colocar o piso. Tanto que eu não finalizei a casa ainda com a escada. Eu mudei um pouco. Lá em cima são 3 quartos mais o banheiro. Isso. E a escada aqui, a gente vê que ainda tá sem piso, mas é algo que tá no contrato. Não é um problema que aconteceu com a construtora. A gente, quando né? compra, já sabe que vem sem o piso. O Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, departamento ligado ao Ministério da Justiça, recebeu 31% de reclamações a mais, de 2011 para 2012, em relação a problemas de consumo na área habitacional. E entre os principais problemas estão o não cumprimento do contrato, a cobrança de taxas indevidas, o reajuste de aluguel ou prestação, a qualidade da construção e a rescisão do contrato, porque o imóvel não foi entregue. Problemas que acabam chegando aqui ao Tribunal da Cidadania, inclusive quando o consumidor se sente enganado pela propaganda. A 4ª turma julgou um caso a favor dos compradores de unidades habitacionais que foram vendidas como a parte hotel com serviços. No entendimento do tribunal, o fornecedor tem que conceder exatamente o que consta na publicidade veiculada. A decisão do STJ é mais do que acertada, porque quando da oferta do produto, e aí vem mais um princípio do Código do Consumidor, que é o princípio da publicidade, quando foi dada publicidade da venda do bem, foi informado ao consumidor que ele estaria adquirindo um imóvel com serviços, governança, PPUs e uma série de outras coisas que, obviamente, deveriam constar nos panfletos. Esse condomínio era uma ilusão perfeita. Lugar espaçoso, até com banheiro de hidromassagem, mas a sujeira condena. A linda piscina tá na cara que ninguém usa. Essa aparência de abandono é porque tem muito morador que não quer mais viver aqui. Tanto que a garagem está quase vazia e os poucos carros mal cabem na vaga minúscula cercada por pilastras. Marcelo até compra um apartamento aqui, mas quer o dinheiro de volta. Por quê? Ele mesmo vai explicar. A gente tinha uma expectativa de entrega aí para 2011, fevereiro de 2011, e a entrega foi para 2013. Jogaram aí 2 anos de atraso. E outros problemas também. A gente tinha umas expectativas de derrubar algumas paredes, então a planta não condizia com o que foi mostrado para a gente. E no folheto publicitário, tudo parecia tão certinho. Mas as paredes, segundo ele, estão tortas. Para que o armário ficasse fixo, tiveram que parafusar tudo. E cobrar esses problemas da construtora parece fácil, mas a conversa de antes era uma. Agora é outra. Aliás, nem existe diálogo mais. As desculpas se esgotaram. A gente não tem uma data, a gente não prefere dar uma data para não criar expectativa. Dessa forma, assim, um atendimento totalmente diferente de que quando a gente comprou. Quando a gente comprou, são super atenciosos, os corretores vêm, até visitam você, fazem tudo. Depois que você comprou, que eles é que estão em atraso, aí cessa totalmente
as conversas, entendeu? O apartamento tem 3 quartos, custou cerca de R$322 mil. E mesmo depois das chaves na mão do morador, ainda há reforma no edifício. Basta colocar o pé no corredor para confirmar. O atraso na entrega do imóvel pode gerar dano material, mas a questão moral, nem sempre. Foi o que decidiu a terceira turma do STJ, ao julgar o atraso de 3 anos para que o apartamento comprado na planta fosse liberado. Os ministros confirmaram a necessidade de ressarcimento integral das parcelas pagas e corrigidas, mas entenderam que o fato não provocou humilhação e violação à honra, à dignidade. Para pedir danos morais, existem casos e casos. Existem situações peculiares que efetivamente irão causar um abalo psicológico, uma depressão ou até uma doença física em virtude do atraso daquele imóvel. E aí sim, a construtora terá que pagar todas essas indenizações, ou seja, multa, aluguel e danos morais. A arma mais forte do consumidor é cautela, porque promessas fantasiadas escondem os problemas na vontade de conquistar um sonho que, no fim, pode desabar. Afinal, quem paga por uma casa ou por um apartamento é consumidor como qualquer outro. Daqui a pouco a gente volta com essa resposta para você, no próximo bloco. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Mesmo depois de quase 24 anos da criação do Código de Defesa do Consumidor, essa relação jurídica estabelecida entre as partes ainda confunde. Será que, no caso da aquisição de um imóvel, o código é decisivo? Essa pergunta foi respondida aqui no nosso estúdio. Eu converso agora aqui no nosso estúdio com o Dr. Rogério Oliveira Anderson, que é procurador do Distrito Federal, especialista em Direito Administrativo, Público e Aplicado. Seja bem-vindo, doutor. No caso de imóveis, o Código de Defesa do Consumidor incide nesses contratos, doutor? Sim, o Código de Defesa do Consumidor, ele incide nas relações de aquisição de imóvel para destinatário final, que ocorre quando, por exemplo, uma pessoa adquire um imóvel na planta, adquire um imóvel de uma construtora. Não vai incidir quando ocorre uma compra entre 2 pessoas físicas, por exemplo, entre particulares. No caso da compra de imóvel na planta, né? Existe um prazo que é dito pela construtora de 180 dias ali na entrega. Como é que funciona esse prazo? Ele existe mesmo na lei por lei ou isso é um trato entre consumidor ali e construtora? O que ocorre é o seguinte, a lei não estabelece um prazo para a entrega do imóvel. Então, quem adquire um imóvel na planta, em geral, né, a construtora faz a promessa, a oferta de entregar o imóvel em determinado período de tempo, em determinado prazo, e pode existir uma estipulação de atraso de, no máximo, 6 meses. Uhum. Isso é uma praxe, mas não existe uma lei, um dispositivo legal fixando esse prazo. Quando há um prazo estipulado no material publicitário, esse prazo integra a oferta, a proposta do fornecedor, que deverá ser obedecida. Uhum. Então, na verdade, vira uma prova.
aquele papel ali de publicidade que a construtora está entregando, aquilo é importante até o consumidor guardar. O consumidor deve não guardar. só em relação ao prazo, mas em qualquer outro tipo de problema que houver no imóvel, né? O consumidor adquirente do imóvel ele deve se resguardar em todo momento, seja guardando, né, o material publicitário oferecido pelo fornecedor, construtora, seja guardando toda e qualquer correspondência e comunicação que mantenha, por exemplo, com o corretor de imóveis, o representante da empresa, seja guardando consigo toda a documentação relativa à negociação. Agora, o atraso na entrega do imóvel, né, comprado na planta, isso tem sido comum e as pessoas têm buscado isso na justiça. Como é que fica para configurar não só o dano material, mas o dano moral, né? Porque as pessoas têm pedido o dano moral. Isso, com relação ao dano material, não há dúvida alguma, né? Ultrapassado o prazo para entrega e com mais certeza ainda ultrapassado aquele prazo de 6 meses, né? A construtora terá que indenizar pelo atraso, especificamente com relação ao valor do pretenso aluguel que se deixou de receber, ou os lucros cessantes. A configuração do dano moral, nesse caso, ela tem encontrado resistência na jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto dos demais tribunais. Por quê? Porque o mero atraso na entrega configura, segundo alguns, um dissabor, um transtorno da vida moderna. Então não seria suficiente para configurar dano moral. Agora, existe um documento chamado Memorial de Incorporação. O que é isso, né? Em que ele pode auxiliar a pessoa que está comprando o imóvel? É um documento arquivado no cartório de registro de imóveis, onde está registrado aquele imóvel que está sendo vendido, aquele edifício, né? E no Memorial de Incorporação consta documentos imprescindíveis, como, por exemplo, a aprovação do projeto do edifício, no caso do edifício vertical, né? De um condomínio vertical, o título de propriedade, ou seja, para saber se o construtor incorporador é mesmo, de fato, proprietário do imóvel. Certidões da fazenda pública, certidões de propriedade daquele imóvel, certidões vintenárias, para que se analise o encadeamento dominial daquele imóvel. E também no Memorial de Incorporação constam as principais informações relativas aos projetos hidráulico, elétrico e estrutural. Então, inclusive, a construtora, o incorporador, não pode fazer a venda das unidades imobiliárias do condomínio vertical sem antes o arquivamento do Memorial de Incorporação no cartório de imóveis. E o que mais o consumidor pode fazer para procurar fazer um contrato ali em que ele se sinta seguro? Ele tem que analisar no cartório de registro de imóveis a documentação relativa à propriedade do imóvel, tem que analisar o memorial de incorporação, verificar se no órgão competente do município aquele projeto está verdadeiramente aprovado, se está obedecendo todas as normas urbanísticas, as normas de engenharia, para poder se certificar de que aquela obra, de que aquele imóvel, aquele condomínio vertical, né, que ele realmente vai ser, está se realizando de acordo com a lei. Agora, no financiamento ali, o banco também tem uma certa responsabilidade, doutor? Como é que fica? É só a construtora? Como é que fica essa relação banco, consumidor, construtora? Com relação ao financiamento? Sim. Olha, os agentes do sistema financeiro da habitação, eles são extremamente rigorosos na concessão de crédito para habitação. Todos reclamam, né? Todos que passam pela experiência de fazer um financiamento imobiliário sabem a burocracia e a quantidade de documentos que é pedido, né? Pelos bancos. Por que os agentes financeiros fazem isso? Justamente para que a sua garantia que se constitui naquele imóvel que está sendo financiado não tenha nenhum problema relativo à sua documentação. Agora, o prazo de 5 anos, que se diz muito, esse prazo de 5 anos para responsabilizar
a construtora, realmente é de 5 anos ou ele pode ser maior dependendo do caso ali que está sendo julgado? Como é que a Justiça pode avaliar esse prazo? Olha, há um prazo estabelecido no artigo 27 no Código de Defesa do Consumidor e no artigo 618 do Código Civil, que estabelece o prazo de 5 anos, que é o prazo de garantia do construtor em relação à obra. Esse prazo de 5 anos envolve eventuais falhas no processo construtivo e falha nos materiais. Ou seja, quando, por exemplo, o construtor oferece material de primeira e coloca material de segunda qualidade. Esse prazo de 5 anos conta a partir do momento em que o consumidor toma conhecimento daquela falha. Agora, doutor, o STJ, a 4ª turma do STJ até já julgou um caso desse tipo, em que a construtora fez a venda de um imóvel que seria de uma área X e foi entregue em uma área Y. Como é que fica essa situação? Porque, na verdade, depende da diferença ali que foi, né? Do que foi vendido e do que foi entregue. Se a diferença for mínima, tem sentido, né? Isso chegar à justiça? Como é que fica essa situação, hein? Olha, o artigo 500, parágrafo 1º do Código Civil atual, ele estabelece que na venda ad mensuram, que é aquela venda realizada tomando-se em consideração as medidas do imóvel, é possível haver uma diferença de 1/20. Então, se houver uma diferença na área prometida e na área entregue de até 1/20, 5% da área total do imóvel, o Superior Tribunal de Justiça entende que essa diferença não deve ser indenizada. Qual é o prazo que a construtora tem ali para entregar a escritura e por que essa escritura é importante que o consumidor tem em mãos, né? Olha, o prazo para a entrega da escritura do imóvel adquirido na planta é 30 dias da data da entrega do habite-se. Contratos de aluguel, um aluguel, entra também nessa questão do direito do consumidor? O contrato de aluguel entra no direito do consumidor, é uma relação protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ok. Muito obrigada pela entrevista, doutor Rogério. Um prazer. O STJ 25 anos fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!